aqui com vocês essa noite. Eu fico muito feliz de poder contribuir com essa iniciativa tão nobre, né, desse curso popular, que pretende democratizar ainda mais o ingresso na carreira da Defensoria Pública e também, por que não, em outras carreiras jurídicas, né, na medida em que essa formação vai habilitar todos os senhores aí a prestar o concurso da Defensoria e outros também que desejem, né, não só aqui no estado de São Paulo, como também em outros estados da federação. O tema de hoje me agrada bastante e diz respeito à participação da vítima no processo penal, né? Eu vou tecer, inicialmente, aqui uma pequena programação, breves considerações aí genéricas sobre a participação da vítima no processo penal. Na sequência, vou abordar um tema que é mais específico e está dentro desse contexto, que é a escuta especializada e depoimento especial, né? Está na hora do dia, a lei é de 2017, paulatinamente vem sendo implementada no Brasil. Então, é uma questão que certamente ainda é pouco abordada pela doutrina, mas na prática dos senhores vai ser muito exigida, além, é claro, no próprio concurso, né? Eu já quero deixar vocês bem à vontade para me interromperem na hora que desejarem, tá certo? Estou aqui com a apresentação, não tenho tanta habilidade com informática, então vai ser mais difícil acompanhar o chat com as perguntas, enfim, então eu peço já que os senhores fiquem bem à vontade para me interromper. Quando quiserem, é só abrir o microfone e começar a falar, fazer perguntas, contribuições, né? Esse bate-papo fica muito mais rico e mais interessante se eu ver aí a participação de vocês, né? As angústias, as dúvidas e também as contribuições, né? Todos aqui somos formados em direito, somos colegas de profissão e nesses encontros eu sempre saio também enriquecido pelas contribuições que os alunos me apresentam, né? Muito bem. A participação da vítima no processo penal tem 3 grandes fases, se a gente pegar toda a história do processo penal, né? Desde lá dos primórdios, né? A primeira fase é denominada fase de protagonismo. A vítima tem um papel de protagonista no processo penal. Na segunda fase, há uma neutralização do papel da vítima. E na última fase, que é a atual, a redescoberta. Quando que houve essa primeira fase de protagonismo da vítima no processo penal? Justamente nos primórdios, né? Na época da vingança privada, da lei de talião, do olho por olho, dente por dente. O próprio ofendido buscava a satisfação do seu suposto direito, né? Sem existir, na época, nenhum sistema formal de punição. A segunda fase, que é a neutralização, se inicia justamente com a apropriação pelo Estado do jus puniendi, né? Que, como os senhores sabem, é o direito de punir, né? Isso ocorreu lá desde o direito romano, passou por toda a Idade Média, com os Estados nacionais da época, atravessou também o Iluminismo e chegou até o século XX, né? Reparem que a novidade do Iluminismo não foi em relação à vítima, mas sim em relação ao réu. O que ocorreu, né, pelo Iluminismo? Vocês bem sabem. O réu passou a ser sujeito de direito. Antes era mero objeto do processo, né? Houve, então, essa valorização, na época iluminista, do réu como pessoa. O que ocorreu nessa época, como já foi estudado, né? Houve a humanização das penas, a proibição dos castigos corporais e das penas infamantes, e também a limitação da pena de morte, né? Que ainda hoje, infelizmente, os senhores sabem, existem em alguns países, mas existe, mas na época pré-iluminista era algo, digamos assim, corriqueiro, né? Então, mesmo nessa época iluminista, a vítima não foi redesenhada no processo penal, não havia nenhuma participação dela, né? Ela continuava a ser mero objeto de prova,
por que a vítima era trazida no processo, né? Mesmo na época pós-iluminista, a partir da Revolução Francesa. Ela era trazida para que, diante do seu relato, houvesse uma reconstrução histórica dos fatos e se pudesse concluir, ao final, se aquele imputado teria praticado aquela ação ou não, né? Em outras palavras, para se definir a existência e a autoria delitiva. Então, ela é chamada e indagada apenas em relação a isso, né? Houve o fato, de que maneira, quem praticou, você tem condição de efetuar um reconhecimento, não tem? A coisa aprendida é sua, não é? Foi avaliada, não foi? Enfim, o interesse do processo na sua ouvida é meramente instrumental para instrução probatória. Não se pergunta para a vítima das suas necessidades, a partir daquele fato, o que ela precisa para ter restaurado aquele dano, seja material, seja moral, enfim. Essa fase marca a neutralização total da participação da vítima no processo penal. A redescoberta aconteceu apenas no século XX, como eu já coloquei para os senhores, né? Especialmente no pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, a partir de 45. E ela passou a ser vista não apenas como um mero objeto de prova, mas também como sujeito de direitos. E qual que foi essa grande revolução dessa época, né? Foi o surgimento da vitimologia. Que ciência que é essa vitimologia? De onde que ela deriva? Primeiramente, ela é uma ramificação da criminologia, né? O que é a criminologia? Os senhores já devem ter estudado algo nesse curso. É uma ciência empírica e interdisciplinar, né? Por que interdisciplinar? Porque agrega não só direito, como psicologia, sociologia, medicina, né? Além de outras tantas. E possui como qual é o objeto da criminologia? É o crime, né? O criminoso, a vítima e o controle social do comportamento coletivo, né? Tudo isso é objeto da criminologia, né? Esse termo foi primeiramente tratado, aqui coloco, né, por Paul Topinard, no ano de 1883, né, que ele trouxe essa novidade, né, lá no século XIX, né. E vocês viram que na definição de criminologia eu falei também de vítima, né, se estuda a vítima. Portanto, a vitimologia surgiu a partir do destacamento que ela teve da criminologia, tornando-se uma ciência autônoma, né? Já na década de 30 do século passado, né, o italiano Enrique Ferri tratava de forma mais singular da reparação do dano. Mas o desenvolvimento mesmo da vitimologia como ciência ocorreu apenas no pós-guerra, né? E quem trouxe para nós esse conceito foi o Benjamin Mendelssohn e o Hans von Henting, né? Isso foi no ano de 1945, né? O desenvolvimento maior mesmo dessa ciência ocorreu a partir da década de 70 do século passado, né? O primeiro simpósio internacional de vitimologia ocorreu em Jerusalém, né? E qual seria uma definição dessa ciência? O que é vitimologia? Também, tal qual a criminologia, é uma ciência empírica e multidisciplinar que possui por objeto a vítima, a sua personalidade, características psicológicas, morais e culturais e suas relações, seja com o infrator, seja com o sistema de justiça, seja com a própria comunidade. A vitimização é um termo que comporta uma série de subdefinições, né? A primária é aquela derivada do próprio fato criminoso, né? A pessoa que é vítima de um crime sofre, a partir daí, um dano, seja patrimonial, seja moral, muitas vezes de ambas as naturezas, né? A vitimização primária, repito, é derivada do fato criminoso, diretamente. Já a sobrevitimização ou revitimização é dividida
em duas partes, a secundária e a terciária. Qual que é a secundária? Secundária é que a pessoa sofre pelo próprio sistema de justiça, de persecução penal, de apuração do dano, né? Isso acontece desde o instante em que a vítima procura registrar uma ocorrência policial, tomando um chá de cadeira muitas vezes na delegacia, ou mesmo encontrando-a inativa, com as portas fechadas, né? Diante da dificuldade que a maior parte das pessoas tem de fazer o registro pela internet. Já no curso também do processo penal, pela maneira, muitas vezes, que ela é recebida dentro do fórum, ela é tratada, muitas vezes, na audiência, pelo juiz e pelas partes, enfim. E além de outras questões que eu vou trazer para os senhores em relação ao depoimento especial, que são muito marcantes, né? E o depoimento especial veio, como a gente vai depois explicar, justamente para evitar essa revitimização causada pelo sistema de justiça, essa violência institucional, né? E a lei do depoimento especial, que eu trago aqui para os senhores, que é a lei número 13.431 de 17, tipifica, né, pela primeira vez, uma lei que fala de violência institucional, né? Aqui eu cito o artigo 4 para os senhores, inciso 4, que é aquela praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização, né? E por que trata a lei do depoimento especial sobre isso? Há estudos, né, que mostram que uma pessoa que é vítima de um crime violento, notadamente abuso sexual, uma criança, adolescente, ela é ouvida 7 vezes em média para reproduzir aquele relato, né? Então, muitas vezes, após a entrada daquele abuso, é a escola, ou é a delegacia de polícia, ou é a assistência social, ou é o conselho tutelar, ou é a saúde, né? Numa consulta médica, por exemplo. Ali ela é ouvida uma primeira vez, né? A delegacia acaba sendo uma vez adicional, uma segunda. A partir daí, né, ela passa muitas vezes por um exame de corpo de delito, no IML. O médico também vai ouvi-la a respeito antes de fazer exame, uma terceira vez. Inicia-se a partir daí, né, uma série de procedimentos na órbita da justiça. Se o abuso é intrafamiliar dentro de casa, lá na infância e juventude, um procedimento para averiguar se aquela criança, aquele jovem deve continuar naquela família ou não, se o pai vai perder a guarda. Então se desenvolve aí na infância e juventude um processo. Isso quando a mãe não entra com uma ação de guarda na vara de família, quer dizer, já é uma quarta ouvida na vara da infância, uma quinta na vara de família. E no processo penal, né, a nova ouvida aí são 6, né, que eu contei para os senhores, mas há estudos que diz que a média, na verdade, são 7, né, pela série de procedimentos que são desenvolvidos. E muitas vezes a ouvida, especialmente na fase policial, é por mais de uma vez, né, uma vez para falar do fato, outra vez fazer reconhecimento, enfim. E a psicologia diz claramente, cada vez que a pessoa tem que relatar um fato doloroso, aquilo a faz reviver novamente um sofrimento, né? Quem já assistiu uma audiência judicial de um crime violento, certamente viu lá uma vítima desesperada desde o início da sua entrada ao fórum até sair, né? Ela entra e sai chorando, muitas vezes precisa ser acalmada, a gente dá água, interromper muitas vezes a audiência, enfim, né? Então, essa lembrança não é fácil para quem sofreu uma violência, né? Implica sim uma revitimização, né? Implica sim uma violência institucional. E há também a terceira vertente, que é a vitimização terciária. Pode falar, alguém queria falar alguma coisa? Abrir o microfone? Pois não. É só abrir o microfone. Acho que foi o pessoal que entrou, professor, que está entrando mais gente, que admitiu e entrou com o microfone ligado. Tranquilo, estou à disposição quem quiser falar alguma coisa, tá? E a vitimização terciária, que é aquela feita pela comunidade, né? A comunidade como um todo, me entendam bem, né? A vítima muitas vezes não tem amparo, mesmo de órgãos públicos ou do terceiro setor, né? Para, por exemplo, ter um tratamento psicológico, ou mesmo um tratamento médico decente, após sofrer aí um delito. Pense, por exemplo, nos crimes de trânsito.
caso mais banal, um acidente de trânsito, né? Muitas vezes a pessoa chega no hospital, não tem atendimento, fica esperando na maca, né? Ali, uma cirurgia que devia acontecer no momento não acontece, né? Quer dizer, para dar um exemplo mais básico, né? E sem falar em outras questões, né? Como, por exemplo, a violência doméstica. Não existe, né, no Brasil afora, praticamente casa de acolhida, né, para aquelas vítimas de violência. Tratamento psicológico, então, psiquiátrico é muito precário no Brasil afora. Os senhores bem sabem do que eu estou falando, conhecem a realidade nacional, né, até melhor que eu. Isso sem falar também, muitas vezes, na discriminação que a pessoa sofre, né? Imagine aquela jovem, né, está numa fase ali de descoberta da sua vida sexual, afetiva, né? E ela chega no grupo dizendo, olha, fui vítima aqui de um estupro, né? Quer dizer, a gente sabe de relatos de pessoas que foram discriminadas, sim, por terem sido vítimas de violência sexual, né? Em seu próprio meio de amigos, né? E da família, quer dizer, essa vitimização terciária também acontece, sim, e é feita pela comunidade, né? Então, tudo isso que eu estou ensinando para os senhores, quem estuda essa ciência, né? Vitimologia, né? Qual que é o marco normativo dessa ciência, né? O primeiro marco normativo internacional veio com a Declaração dos Princípios Básicos de Justiça para as Vítimas de Delitos e Abuso de Poder, que é a resolução da Assembleia Geral da ONU, né? A resolução tem esse número aqui, o 4034, e ela é de 1985, quer dizer, é muito recente na história da humanidade, né? E já se define aqui nos itens 1 e 2, né, o que são as vítimas, né? Vejam vocês, pela definição, não vou ler tudo, ok? Vocês podem depois constar com mais vagar, né? Mas a vítima é a pessoa, pode ser física, pode ser jurídica, né? Pode ser individual, pode ser coletiva, né? Quer dizer, os crimes ambientais, a vítima é a coletividade, né? Todo crime a gente sabe que tem sujeito passivo imediato, que é a pessoa que sofre a infração, e imediato, que é a sociedade, a coletividade, né? Embora também essa definição seja sujeita a alguma crítica, mas é ainda majoritária na nossa doutrina, né? E o que se recomenda, né, essa norma internacional, né, das Nações Unidas, né? É uma série de recomendações que podem ser agrupadas em alguns blocos, né? Eu coloquei aqui 4 blocos distintos, né? Recomendações em relação ao acesso à justiça e tratamento equitativo que a vítima deve ter do sistema de justiça. Atendimento às suas necessidades e reparação de danos, que não são só danos patrimoniais, mas especialmente os danos extrapatrimoniais, danos morais, né? O direito de informação e participação nos processos judiciais. E a instituição de meios extrajudiciais de resolução de conflitos, né? A mediação, a conciliação, a arbitragem e, mais modernamente, a justiça restaurativa, né? Que merece uma aula à parte, né? A justiça restaurativa, os senhores, pelo curso da programação, terão ou já tiveram aula sobre justiça restaurativa. Então, esse é o cenário normativo internacional, né? E há também um cenário normativo nacional. Qual que seria ele, né? Eu divido em 2 grandes marcos. Primeiro, o marco normativo anterior à Constituição de 88, né? No Código de Processo Penal, né, a vítima já era, desde a sua redação original, né, da década de 40, como os senhores bem sabem, já havia alguns dispositivos abordando a relação da vítima com o processo penal, né? Então, aqui nos artigos 33 e 34, fala da capacidade processual da vítima, né, que é adquirida aos 18 anos, a não ser que ela seja por algum outro motivo incapaz, né? Como, por exemplo, alguma deficiência mental. O artigo da execução civil da sentença condenatória, né? Então, a sentença condenatória, uma vez transitada em julgado, podia ser executada na esfera civil, sem
a necessidade de se ingressar com uma nova ação de conhecimento, né? E atentem aqui que naquela época da edição do Código, né, até a reforma de 2008, não era simplesmente, né, essa é uma questão comum nos concursos, né, pegar a sentença e ir lá entrar com uma ação de execução do cível. Não, precisaria primeiro, né, naquela época, fazer a liquidação da sentença, né, anteriormente, para se averiguar a essência do dano. Vocês vão ver que a partir de 2008 teve uma reforma, eu vou falar daqui a pouco, isso mudou um pouquinho, mas aqui era o sistema original. Já previa o Código assistente do Ministério Público, né, a vítima, os seus representantes, lá no artigo 268 e seguintes, e também no artigo 217, a previsão originária, né, da vítima ser ouvida na ausência do réu, né, quando sua presença puder atrapalhar seu depoimento, seja pelo temor causado, constrangimento ou outra circunstância semelhante, né. O Código Penal também, antes da Constituição de 88, trazia dispositivos atinentes à vítima, né? Já aí, dispositivos que eu cito são a partir da reforma da parte geral, né? Então, a preocupação maior do Código Penal com a vítima era a reparação dos danos, né? Então, era a condição, a reparação dos danos, salvo impossibilidade, né? Para a concessão de sursi, para livramento condicional, para a reabilitação criminal e também para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, né? Também o artigo 59 do Código Penal, o senhor sabe, refere-se a comportamento da vítima como um dos vetores de fixação da pena. Mas ele tem outra perspectiva, né? Não a vitimologia, ou a satisfação das necessidades da vítima, mas sim a relação dela com o acusado no sentido de poder ela ter provocado, ok, a prática de um crime e isso acarretar uma minoração daquela apenação, ok? Muito bem. E qual seria o marco normativo nacional a partir da Constituição de 88, né? Primeiro, a gente tem lá na Constituição o artigo 245, né? Que diz, né? A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito. Então, vejam vocês que é uma norma constitucional, né? A assistência, né, aos herdeiros, dependentes das pessoas vitimadas por crime doloso, né, especialmente o homicídio, né. O grande marco que a gente tem aqui a partir da Constituição de 88 no cenário infraconstitucional é a Lei 9.099 de 95, né, que trouxe uma série de mecanismos de justiça penal consensual ou justiça penal negociada, que são a conciliação, a transação penal e a suspensão condicional do processo, e também a representação dos delitos de lesões corporais leves e culposas, né? Há também outras inovações legislativas da década de 90, que eu vou aqui enunciar para os senhores, né? A primeira delas também, de 95, né? Essa lei que aqui eu cito, que prevê como causa extintiva da punibilidade de crimes tributários decorrente da reparação do dano antes do recebimento da denúncia. Na sequência, em 97, veio o Código de Trânsito Brasileiro, né, que instituiu a multa reparatória. A Lei dos Crimes Ambientais já previu, né, a pena de prestação pecuniária e incentivos para a reparação do dano. Na sequência, houve uma reforma do Código Penal que introduziu essa pena de prestação pecuniária, não apenas, né, para os crimes ambientais, mas de modo geral, como uma pena substitutiva à privativa de liberdade. E também
fechando aí a década de 90, né, no ano de 99, entrou em vigor a Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, né? E nesse século, né, o que aconteceu de novo nesse cenário normativo nacional que diz respeito à vitimologia, né? A gente teve aqui, os senhores bem sabem, né, uma série de reformas, né, do Código de Processo Penal, né? Então, a lei primeira, que é a 11.960 de 2008, redesenhou aqui o artigo 201, que trata do ofendido no processo penal, né? Então, as principais novidades eu grifei aqui, né, o parágrafo 2º, o direito de informação ao ofendido foi garantido, né, já constava lá da Convenção Internacional, como eu coloquei para os senhores. Ele será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, a designação de audiência, a sentença e respectivos acórdãos, né? Lá no parágrafo 4º, né, ao ser recebido no fórum e antes da audiência, ele vai ter um espaço reservado, separado do ofendido, né, resguardando, assim, a sua intimidade, né? Na sequência, né, o juiz também pode encaminhar o ofendido para atendimento disciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica, de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado, né? E também deve o juiz, né, de acordo com o parágrafo 6º, tomar providências, né, para preservar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem do ofendido, né, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos seus dados, depoimentos e outras informações constantes nos autos, né? Em São Paulo, a gente tem lá o tal do provimento 32, que os senhores já ouviram falar e já conhecem, né? Diz respeito ao sigilo dos dados qualificativos do ofendido, né? Na sequência, a outra lei que reformou o Código de Processo Penal é essa 11.719, também de 2008, né? Que previu no artigo 387, inciso 4, a possibilidade do juiz, na sentença condenatória, fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Então, vejam vocês, ele já antecipa uma liquidação futura daquela sentença, que era feita antes, lá no cível, pelo artigo 63 do Código de Processo, que eu já citei lá atrás. E também, para manter a coerência do Código, foi acrescentado, por essa mesma lei, um parágrafo único ao artigo 63, né, prevendo a possibilidade de execução direta pelo valor fixado na sentença, ou, se a vítima preferir, a liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido, né? Vejam vocês que esse valor é o valor mínimo que é fixado pelo juiz penal e é estimado, não é uma liquidação tão precisa quanto aquela que pode ser feita no juízo civil, né? Em 2009, uma outra reforma do Código de Processo Penal, né, trazendo aqui, né, no artigo 85, parágrafo 2º, inciso 2, a possibilidade de interrogatório por videoconferência do réu para impedir sua influência no ânimo de testemunho ou vítima, né? Agora, isso pode acontecer desde que não seja possível ouvir essas pessoas por videoconferência, ok? E mais recentemente aqui, no ano passado, houve o dito, né, pacote anticrime, né, que também trouxe algumas inovações no Código de Processo Penal em relação à relação da vítima, né? Que ela vai ser intimada do arquivamento do processo, pelo artigo 28 da redação 9, e pode manifestar, inclusive, sua discordância. E nessa hipótese, vai haver a revisão da decisão, né? Só lembrando que essa disciplina nova do arquivamento no processo penal brasileiro foi suspensa por hora em medida cautelar pelo STF, então não está vigente, né? Embora a lei tenha sido já promulgada. A gente tem que aguardar agora o julgamento de mérito do STF. Agora, o que permanece, por enquanto, incólume é o artigo 28A, que trouxe o acordo de não persecução penal, né? Mais um mecanismo de justiça penal negociada em nosso processo penal, né?
prevê a reparação do dano, né, como condição para que o acordo seja entabulado, salvo, mais uma vez, impossibilidade de fazê-lo, além da comunicação da vítima, tanto da homologação do acordo, quanto em relação ao seu descumprimento, a hipótese em que volta a correr o processo penal, né? Ou melhor dizendo, se inicia, porque o acordo é antes de se iniciar o processo. Então, se houver descumprimento, vai haver daí o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e o início do processo penal propriamente dito. Muito bem, então, são essas primeiras observações que eu queria trazer, né, para vocês em relação à vitimologia, a participação da vítima no processo penal. E gostaria agora de ouvir um pouco os senhores, né, em relação àquilo que, por enquanto, eu apresentei, né? Então, quem gostaria de fazer alguma consideração, tirar alguma dúvida, estou à disposição dos senhores aí para a gente prosseguir o próximo tema, que é o depoimento especial. Quem poderia contribuir com a gente? Professor, Everton. Vamos lá, eu sou um aluno chato que pergunta demais. Imagina, por favor. Professor, lá o senhor passou, lá na questão de proteção à vítima, passou que a vítima pode ser encaminhada para tratamento sobre as expensas do Estado ou do ofensor. Perfeito. Tá? A minha pergunta é, o juiz criminal, nesse caso, quando ele determina que sejam as expensas do ofensor, ele pode, por exemplo, determinar bloqueio de verbas do ofensor para poder custear o tratamento da vítima? Sim, é possível, na verdade, né? Agora, a gente bem sabe que no processo penal, especialmente na justiça estadual, né, infelizmente, a maior parte das pessoas que figuram como réus são pessoas de baixa renda. Então, normalmente, seria inviável, né, de qualquer modo, o ofensor arcasse com essas expensas, né? Mais próprio que o Estado arque, né, com isso, na realidade, né? Dentro de um cenário, digamos, fático, né? Mas juridicamente é plenamente possível, sim, determinar que ele arque, né, o ofensor e bloqueie contas, dependendo da pessoa, se ela tiver condições, né, e conta e um saldo positivo, né? A pergunta é muito boa e bem interessante, tá? Mais uma coisa, isso aí se estenderia também à família do ofendido, por exemplo, no caso de um homicídio, em que a mãe, por exemplo, precisa de um tratamento psicológico em virtude da perda do filho, isso se estenderia ou não? Seria somente a vítima? Pode se estender, sim, né? Pela Constituição, né, a gente viu lá o artigo 245, né? Determina, assim, que essa reparação não é só para quem sofreu imediatamente a infração, mas para quem imediatamente também sofreu, né? E familiares, certamente, né, do ofendido em casos mais graves, especialmente como que você citou, podem ser, sim, beneficiados por isso. É muito bem colocado. Ótimo, obrigado, professor. Ótimas perguntas, parabéns. Mais alguém podia contribuir com alguma experiência, alguma dúvida, né? Daquilo que os senhores já estudaram, já vivenciaram, porque muita gente vivenciou muita coisa na prática também, né? Não só dentro do fórum, mas também fora do fórum, na sua vida pessoal, né? Com seus amigos, familiares, além daquilo que já estudaram também, né? Olha, professor, eu vou mencionar um caso que eu passei aqui que eu achei um pouco diferenciado. Não sei se seria dever do juiz coibir esse tipo de situação ou não. Eu fiz um júri em que era uma moça nova, ela foi esfaqueada na região dos seios e dentro dos autos constavam as fotos, né, por conta da lesão. Não era a evidência ou o seio em si, mas a lesão. E aí uma coisa me chamou um pouco de atenção, porque o promotor gostava muito de exibir essas fotos aos jurados, e a vítima, depois de ter sido inquirida, ela ficou sentada no plenário assistindo, né, o julgamento. E por sucessivas vezes o promotor exibia essa foto
que evidenciava os seios da vítima e tecia comentários esses que inclusive eu tive que intervir em alguns momentos. Mas assim, eu vi que aquilo expunha de uma forma a vítima, porque uma moça nova, queira ou não, tem muito essa questão do embelezamento. Isso não deveria ser coibido pelo juiz, essa forma, porque as pessoas olhavam as fotos e olhavam para a vítima. Me parece que é inadequado esse tipo de postura, né? Eu teria dificuldade em admitir uma postura dessa num júri, né? Não é necessário o debate da causa, essa exposição, né? Há uma violação, a meu juízo, à intimidade ofendida, a exibição de fotos de partes íntimas, né? Sem necessidade para o debate da causa, de forma gratuita e apenas ali ilustrativa. Pessoalmente, eu não admitiria se tivesse presidindo um julgamento desse, né? Daí, realmente, você colocou um exemplo muito patente do que é tratar a vítima como um mero objeto de prova, né? Não como um sujeito de direito, né? Deve sim haver a preservação da sua intimidade, da sua vida privada. Bem interessante aí sua colocação, Everton. Obrigado, professor. Muito bem, né? Agora a gente vai tratar um pouquinho do depoimento especial, né? Que é algo na ordem do dia, tem tudo a ver com o que a gente está falando, de preservar a intimidade, de evitar a revitimização, né? E eu também tenho a graça, né, o privilégio de dar um curso desse para juízes, né, pela nossa Escola Nacional da Magistratura. E eu trago para vocês aqui um vídeo que não é nem da nossa Escola Nacional, mas é do Rio Grande do Sul. Eles também fazem uma formação lá para os juízes, né, de como lidar com o depoimento especial. E tem um vídeo inicial, antes de começar o curso, que é uma sensibilização, que mostra bem o que é tratar dessa questão. É feito para juízes, mas serve também para qualquer ator jurídico, né? Seja advogado, seja defensor público, seja juiz, seja até promotor de justiça. Então, vou me permitir exibir os senhores esse vídeo para a gente iniciar aqui esse novo assunto, que é o depoimento especial, ok? Imagine-se envolvido em uma situação assustadora, violenta, abusiva, destruidora, que não compreende nem consegue controlar, a qual simplesmente não consegue pôr fim, da qual aparentemente ninguém o consegue resgatar. Imagine-se aprisionado num espaço escuro, sozinho, desamparado, assustado. Nesse espaço de medo e solidão não habitam fantasmas. O que te aterroriza são pessoas, seus familiares. Agora imagine entrar numa sala estranha que não conhece, num espaço do qual só sabe que se chama tribunal e que tem uns senhores que se chamam juízes, que vão decidir tudo sobre a sua vida. Vestidos de preto, o juiz ou o coletivo de juízes, procuradores, advogados e à sua volta uma audiência concentrada em você. Sente-se e comece a responder a perguntas sobre a sua vida. Sobre o que de pior alguma vez lhe fizeram na vida. Sobre o seu corpo,
sua sexualidade, a sua dor, as suas emoções, os seus medos. Detalhes atrás de detalhes. O que lhe fizeram? Onde lhe tocaram? Como lhe tocaram? Quantas vezes lhe tocaram? O que lhe sussurraram ao ouvido enquanto o magoavam? Se doeu, como doeu? Se não doeu, por que não doeu? O seu corpo, a sua intimidade, o seu medo, a sua dor. Se gritou, se não gritou, quem o ouviu? Se contou, por que se calou? Sinta o tamanho desse silêncio. A vergonha, o sofrimento, a dor e o medo. Suponha que tenha 16, ou 9, ou 5 anos. Que os relatos que tem de fazer se reportam a uma situação de abuso ou violência praticada pelo seu pai, sua mãe, seu avô, seu irmão. Imagine agora que essas perguntas são feitas numa língua estrangeira, que nem domina, e quem o escuta parece não entender também a língua que fala. Que antes de chegar ao tribunal, outras pareceram não escutar ou não entender o que dizia e o que calava. Que antes de chegar ali, o levaram à polícia, ao Ministério Público, a um hospital, ao Instituto de Medicina Legal, a psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais. Sem lhe explicar por que te tiraram da sua casa e o colocaram num colégio, sozinho, perdido, com medo, com vergonha, com um enorme sentimento de culpa. Cada vez mais culpa. Será que eu merecia? Foi culpa minha? Deveria ter ficado calado? Por que não fui capaz de evitar tudo aquilo? Por que está acontecendo tudo isso? Na polícia, fizeram-lhe perguntas. Nos gabinetes, os adultos desconhecidos fizeram-lhe perguntas. No hospital, fizeram-lhe perguntas. No colégio, mais perguntas. Sempre a mesma vergonha, a mesma dor. Vezes sem conta, muitas vezes. 6, 7, 8 vezes. Sempre as mesmas perguntas. Levaram-no a um hospital diferente, onde um adulto lhe tocou no corpo para lhe fazer um exame de sexologia forense. Daí para um gabinete, onde assistentes sociais ou psicólogos lhe colocaram perguntas. Por entre desenhos, mais perguntas. Outra vez as mesmas perguntas. Vergonha, medo, dor. Sentiu vontade de chorar. Vontade de falar, de calar. Falou, calou, falou, falou. E afinal, ninguém o ouviu. Senão, por que é que toda essa gente estaria sempre a perguntar sempre a mesma coisa? E agora, sentado no tribunal, frente ao juiz, tem de contar tudo outra vez. Se conseguiu imaginar uma parte desse percurso, desse silêncio, dessa dor, então, magistrado, esteja preparado para receber o conteúdo deste curso de capacitação e ouvir e refletir sobre o discurso, as expectativas, as significações e as representações das crianças, a quem se deu voz, não só para contarem o que lhes aconteceu, desta vez evitando fosse só mais uma vez, mas também o que pensaram, o que sentiram, que significados atribuíram a tudo o que lhes aconteceu. Muito bem, conseguiram ouvir o vídeo?
Deu para ouvir certinho? Certinho, professor. Então tá bom. Então a gente trata dessa temática na verdade agora, né? E vocês tiveram uma ideia do que é essa revitimização que a gente fala de quem sofre, né? Especialmente uma criança, um adolescente, um abuso, né? Sexual ou um outro crime violento. Então a gente vai começar aqui a tratar um pouquinho desse assunto agora. Eu vou iniciar a apresentação dessa parte agora da nossa aula. Só compartilhar aqui pelo Zoom. Muito bem. Vejam vocês que isso, na verdade, não surgiu do nada, né? Teve uma história com um marco normativo, alguns primeiros projetos, né? O primeiro marco internacional foi em 2005, né? Quer dizer, muito recente tudo isso na história do nosso direito mundial, né? O Conselho Econômico das Nações Unidas, né, pela resolução número 20, trouxe diretrizes da justiça para assuntos envolvendo crianças, vítimas e testemunhas, né? No Brasil, a primeira experiência foi lá no Rio Grande do Sul, em 2003. Né? O juiz da época da Vara da Infância e Juventude, também com competência criminal de Porto Alegre, né, da Autué, do Santo César, foi para Portugal e lá acabou conhecendo uma experiência análoga. E voltando aqui, ele não conseguia mais fazer da forma que ele fazia essas oitivas nos processos, né, das vítimas, crianças, adolescentes de crimes violentos. E ele, junto com quem trabalhava na época na Vara, com investimento pessoal, inclusive, eles colocaram ali um sistema de ouvida, né, da vítima por videoconferência. Como que era isso? O juiz, na sala de audiência, com promotor, com defensor, e a vítima era ouvida por um psicólogo numa sala à parte, uma sala ambientada, né? E havia ali um ponto eletrônico, né, em que as perguntas eram passadas para aquele psicólogo. Aqui em São Paulo isso foi trazido pelo nosso Tribunal de Justiça em 2011, né, em um projeto piloto que envolveu inicialmente algumas comarcas, né, Atibaia, Campinas, São Caetano do Sul e Guarulhos. Na época eu era o juiz titular lá da Vara Criminal e da Infância em Atibaia e trouxe para aquela comarca o projeto. Houve uma série de resistências desde a gestão desse projeto aqui no estado de São Paulo, né? Uma resistência que a gente pode apontar como significativa foi da parte dos conselhos de psicologia e assistência social, que acreditavam que a psicóloga, a assistente social não era a profissional mais habilitada para fazer esse trabalho, né? E algo que foi muito questionado foi a questão do ponto eletrônico, né? E nós mesmos, né, do Tribunal de Justiça, nos convencemos que elas tinham razão, né? Essa avaliação, que na verdade é uma prova pericial, uma prova que não é só testemunhal, mas também pericial, uma avaliação técnica, né? Trazia um desconforto para a técnica, para a assistente social, para a psicóloga, o juiz perguntando por ponto eletrônico. Então, a gente aboliu isso aqui em São Paulo desde o início, né? Deixava com que ela fizesse a avaliação e depois de concluída a gente indagava se havia algum esclarecimento, né? Tanto da parte do Ministério Público quanto da parte da defesa e também se o juiz tinha mais algum esclarecimento. Ela retomava aquela ouvida e depois encerrava, né? E a partir daí houve uma aceitação maior dessas classes, né? O Conselho Nacional de Justiça, em 2010, também editou uma resolução, né? Projetos começaram a pipocar no Brasil afora e houve uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça que os tribunais adotassem, né? Na época, era chamado depoimento sem dano, inclusive, né?
depois virou depoimento especial inicialmente, já na resolução do CNJ era assim tratada. A lei, né, desde o primeiro projeto lá do Rio Grande do Sul, se tentou elaborar uma lei a respeito do assunto, mas isso só foi emplacado lá em 2017, que houve aprovação dessa lei, né, que é a 13.431 de 17, na sequência uma resolução regulamentando alguns aspectos dela pelo CNJ, né, de 2019, né. Como que ocorre, né, esse abuso, né, de crianças e adolescentes, né, contra crianças e adolescentes? Tem uma dinâmica muito própria, né? Ele pode ser primeiro intra ou extrafamiliar. Te adianto para os senhores que 80% dos casos são intrafamiliar, né? Membros da própria família, seja o pai ou mesmo a mãe, um tio, né, um primo, né, acabam perpetrando esse abuso, né? Ele pode ser traduzido em episódios recorrentes ou mesmo em um único episódio, né? Pode haver um ou múltiplos agressores, né? Quantas vezes que uma omissão dolosa caracteriza assim um abuso, né? Quando não há assim múltiplos agressores, né, que praticam ações, né? Isso também, infelizmente, acaba sendo não raro, né? E uma ou mais modalidades de violência pode ocorrer no abuso, né? A violência pode ser sexual, pode ser psicológica ou pode ser física. Eu já coloquei para os senhores que a lei prevê lá no artigo 4º todas as modalidades de violência, inclusive, como eu coloquei, a novidade da violência institucional. Como que esse abuso é descoberto? Eu já falei um pouquinho para vocês lá atrás e agora vamos trazer a baila aqui novamente, né? A escola é uma porta de entrada muito relevante, né? A professora, ele percebe uma queda de rendimento daquela criança, uma apreensão, a criança que era sociável passa a ser retraída, a criança que é apática não presta muita atenção na aula, né? E a professora chama para conversar, né? E muitas vezes essa criança se abre com aquela professora, com aquele professor, sentindo ali uma confiança especial. E a partir daí o abuso é descoberto. A saúde, a assistência social também são outros canais, né? Uma consulta médica de rotina, muitas vezes, o médico descobre ali algo no órgão sexual daquela criança, ou mesmo uma violência física de outra natureza que deixa seus vestígios, deixa suas marcas, né? A delegacia de polícia, às vezes, um episódio único de abuso, a mãe percebe, já leva para a delegacia de polícia imediatamente, né? E mesmo quando há a escola, ou a saúde, ou a assistência social, ou o conselho tutelar como porta de entrada, o próximo canal para formalizar essa notícia é sempre a delegacia de polícia, né? E o conselho tutelar também é um órgão autônomo, como os senhores bem sabem, né, que muitas vezes é chamado pela escola ou pela saúde para apurar aquele abuso. E além de fazer uma averiguação própria, ele também aciona na parte criminal a delegacia de polícia, né? Os senhores bem sabem que ele tem atribuições específicas, inclusive pode aplicar medidas protetivas, mas tudo dentro do âmbito da infância e juventude, do ECA, né? A parte criminal é sempre apurada inicialmente ali pela delegacia de polícia, né? Como que a criança reage, né, diante de um abuso, né? Ela tem primeiro a ausência, né, de consciência que o comportamento abusivo é inadequado, né? Essas questões todas, pela sua maturidade, são fora do seu universo, né, de mundo. Ela desconhece completamente o que é aquilo, né? Então não tem elementos para julgar se aquilo é bom ou ruim. Muitas vezes quem perpetra é alguém de sua confiança, né? Pai, né? Em grande parte das vezes. Então ela não tem elementos para julgar que o pai está fazendo alguma coisa para ela que seja nocivo, né?
E a partir daí se desencadeia a tal da síndrome do segredo, né? E os sentimentos presentes, né? Tem essa tríade do abuso sexual, né? Culpa, a vergonha e medo. Isso em crianças, em adolescentes, tem adultos, né? A gente ouve muitas vezes um adulto que é vítima de um crime sexual e fala que sentiu, né? Culpa, vergonha e medo, né? E culpa por qual razão, né? É um sentimento, né? Evidentemente que é infundado, mas que a pessoa tem, né? De que deveria ter evitado ou resolvido sozinha aquela situação, né? A vergonha pelo que ocorreu, né? Eu dou esse curso, como eu falei para os senhores, para os juízes lá na nossa Escola Nacional, com uma psicóloga, um curso de codocência. E a psicóloga sempre começa assim o curso, é muito interessante, né? Pede para todo mundo fechar os olhos e pensar na experiência sexual mais prazerosa que já teve, né? E deixa as pessoas pensando alguns instantes. Daí ela fala, agora podem abrir os olhos. Eu queria que os senhores agora me contassem, né, um a um, como foi essa experiência sexual, foi a mais prazerosa que os senhores tiveram, né? Algum candidato? Evidentemente que ninguém abre a boca. Ela fala, aqui, entre colegas, ninguém conseguiu, teve coragem de contar uma experiência sexual prazerosa, porque teve vergonha. Imagina os senhores agora terem que contar uma experiência dolorosa de natureza sexual, né? Como isso causaria mais constrangimento ainda, né? E ainda no universo de pessoas desconhecidas, né? Para o médico legista, para o delegado de polícia, para o juiz, enfim, a vergonha, né? Em casa, muitas vezes a criança, o jovem se cala porque ninguém tem coragem de conversar com seu pai, com sua mãe, coisas de sexo. Muita pouca gente tem abertura para falar coisas boas, né? Coisas ruins. Então, a vergonha é maior, né? A pessoa tem esse sentimento de vergonha quando sofre um crime violento, um abuso, né? E medo, né? Quais são as razões desse medo, né? Primeiro, medo de que não acreditem nela, né? Imagina uma criança acusando um adulto, em quem que eles vão acreditar, né? Medo também de ser culpabilizada, né? De que aconteça algo de mal para ela. Medo das retaliações do agressor, né? Medo de ser rejeitada ou retirada da família. Medo de que aconteça algo ruim com o agressor. Muitas vezes, como eu falei, um parente próximo, um provedor da família, né? E se acontecer algo com ele, o que eu vou comer no dia seguinte, né? Medo de magoar a mãe, de destruir a família, né? E de medo de não saber explicar o que ele está acontecendo, né? Quer dizer, como uma criança vai conseguir explicar, por exemplo, uma ejaculação, né? Aquilo não tem nada a ver com o universo dela, ela nunca soube nada a respeito daquilo, ela não sabe nem expressar aquilo com palavras, né? Quais são as consequências, né? Os indicadores desse abuso, né? Quando isso é notado, né? Uns comportamentos podem revelar algo por trás, né? Um baixo rendimento escolar, uma ansiedade, depressão, problemas comportamentais, um comportamento sexualizado, né? Uma criança que tem idade começa a ter um comportamento impróprio para a sua idade, né? Estresse, fuga de casa, desesperança, hostilidade, quer dizer, toda mudança comportamental ali acentuada que revela que há algo além de uma mera mudança comportamental, né? Que precisa ser melhor investigado. E aí o olhar, muitas vezes, como foi para os senhores, de um parente, né? Do professor, né? Ou o médico pode, a partir daí, elucidar esse abuso, né? E esse relato infantil, né? A memória da criança, o relato dela, a veracidade, a confiabilidade, onde que isso é estudado, quais são algumas premissas que a gente tem científicas a respeito desse assunto, né? Quem estuda isso é a psicologia do testemunho infantil, né? E algumas premissas que essa ciência já desenvolveu é que quanto maior a criança, melhor e mais clara memória possui, né? As experiências marcantes, sejam elas positivas ou negativas,
são melhor recordadas. Isso para qualquer pessoa, né? Então, aquela história de que uma testemunha fala uma coisa com detalhes que aconteceu lá atrás, mas não lembra o que comeu ontem, é verdadeira. Não quer dizer que ela está mentindo. Aquilo que ela contou que aconteceu lá atrás marcou, né? Quer dizer, mas o que ela comeu ontem não foi marcante, né? Então, isso em relação a coisas boas ou ruins, né? Quem não se lembra do dia que entrou na faculdade, o dia que conseguiu o primeiro emprego, o dia que teve um filho, o dia que casou, a gente lembra com detalhes tudo isso, mesmo tendo passado muitas vezes muitos anos, né? Agora, entre fatos de importância análoga, é evidentemente que os mais recentes são lembrados com mais detalhes que remotos, né? Outra premissa também válida não só para criança, mas para qualquer tipo de testemunho, né? E essa credibilidade do testemunho infantil, né? O que a gente pode dizer sobre a mentira, né? De maneira geral, né, as crianças desenvolvem uma capacidade para distinguir a verdade da mentira entre os 3 e 4 anos de idade, né? E elas costumam mentir para evitar castigo ou punição, né? Quer dizer, então, você estudou hoje? Estudei. Fez lição? Fiz. Tomei banho? Tomei. Mentira para evitar o castigo, né? Agora, o que é importante a gente frisar é que o conteúdo da mentira da criança, né, são típicos de sua faixa etária, né? São assuntos que giram em torno de seu mundo, na é verdade. Logo, como as experiências sexuais não fazem parte, né, ou não deveriam fazer parte do universo infantil, relatos, né, com este tipo de conteúdo tendem a ser verossímeis, né? A menos, evidentemente, que ela possa ter sido induzida por uma terceira pessoa a prestar um falso depoimento. Por isso a importância de uma boa avaliação psicológica, né, para conseguir separar bem o joio do trigo, né? E a sugestionabilidade, né? O que a gente pode falar, né? As crianças, né, isso é assente na ciência, elas podem, né, ser assim sugestionadas pelos adultos para emitir falsas informações, né? Sobretudo quando o adulto representa uma figura de autoridade para ela, né? Um pai, uma mãe, uma tia, um avô, né? E além disso, devido a limitações inerentes ao desenvolvimento cognitivo das crianças, né, elas apresentam mais dificuldade em distinguir a origem da fonte da informação recebida e a veracidade do seu conteúdo, né? E fantasias e imaginação, né, também fazem parte do universo infantil. Elas fantasiam, por exemplo, sobre personagens de histórias infantis, sobre heróis, né? E esses conteúdos são compartilhados por crianças de idades semelhantes, né? E as falsas memórias, né? O que são as tais das falsas memórias, né? Não só crianças, como qualquer pessoa podem delas sofrer. O que é esse fenômeno? A psicologia forense tem estudado com mais afinco mais recentemente, né? É uma falha na recuperação normal da memória, né? Quer dizer, a pessoa acaba rememorando um fato de forma diversa daquele que realmente ocorreu, né? E elas não são intencionais, né? É uma falha realmente da memória. Como que a gente minimiza todas essas ocorrências que são naturais e inerentes ao ser humano, né? Que tem a falhabilidade. Nenhum ser humano é infalível, né? Para minimizar os efeitos tanto da sugestionabilidade e das falsas memórias, né? E separar no processo do jogo evolutivo, é importante fazer uma avaliação, né? Uma entrevista por um profissional qualificado e sejam seguidos, né, protocolos cientificamente reconhecidos, né? E no caso aqui do depoimento especial, o protocolo que a lei elegeu é o protocolo brasileiro de entrevista forense, né? Como que essa entrevista se desenvolve pelo profissional? Primeiro, quando chega lá, né, a criança ou jovem para ser entrevistado, há um estabelecimento do que a gente chama de rapport, que é a relação, né, quebrar o gelo, né? Então, a criança chega lá, pergunta
olha, que você torce, o que você gosta de fazer, você veio na escola hoje, quais matérias você prefere, até que se sente ali que a criança, o jovem está ambientado, né, e pode realmente iniciar propriamente dita a entrevista, né. Então, a partir daí é introduzido pelo entrevistador o objeto da entrevista, né. E a base dessa entrevista é o relato livre, né. Então, o entrevistador fala, olha, você veio aqui hoje, você sabe o motivo, né? Qual que é, para falar o que aconteceu aquele dia, né? Então, e aquele dia que aconteceu. E deixa livremente a criança, o jovem falar, né? Após cessado esse relato livre, né, que é importantíssimo, imprescindível para uma boa entrevista, o técnico faz questões mais abertas. Isso se o relato livre não tivesse o suficiente, porque muitas vezes já foi o suficiente, não precisa perguntar mais nada, né? Mas, a maior parte das vezes, sim, é necessário fazer inicialmente questões abertas, né, para aclarar ou complementar os aspectos do relato que sejam necessários. Às vezes, se para por aí, essas questões já são suficientes. Quando não, se avança para perguntas mais específicas, né, para esclarecer detalhes que ainda não tenham sido suficientemente aclarados nas fases anteriores. E, por fim, é o fechamento da entrevista. Evidentemente que, antes desse fechamento, né, na audiência de depoimento especial é facultada perguntas pelas partes, né, e também pelo juiz. Ok? Então, esclarecidos esses aspectos, né, de natureza mais interdisciplinar, notadamente da psicologia, do depoimento especial, vamos abordar agora os aspectos mais jurídicos da lei do depoimento especial, né? Primeiro, ela traz duas grandes modalidades de ouvida, né? A escuta especializada e o depoimento especial, né? Então, a escuta especializada está lá no artigo 7º, que é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade. Então, o que isso quer dizer, né? É escuta para proteger, ok? Então, é o que o médico vai fazer para ver para onde vem caminhar aquela criança, se PNL, para fazer um exame complementar, qual medicamento que ele precisa dar, dependendo do teor da violência. É aquela que o conselho tutelar faz para averiguar quais medidas protetivas é que precisa aplicar, seja para aquela criança, para aquele jovem, ou para aquele núcleo familiar, enfim, busca proteção, né? Busca reconstruir historicamente os fatos para se apurar alguma responsabilidade, né? Isso, quem busca é o depoimento especial, tá? No artigo 8º, né? Que é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência, perante a autoridade policial ou judiciária, né? Então, vejam vocês que o depoimento especial pode ser feito tanto na polícia quanto em juízo. E quando que é feito na polícia, né? Quando os fatos de autoria não estão devidamente esclarecidos, né? A investigação precisa ser aprofundada, para saber pelo menos quem fez, né? E minimamente o que fez, né? Para dar suporte para o oferecimento de uma ação, ainda que cautelar, de produção antecipada de provas, né? A lei também prevê, né, pelo artigo 9º, né, que a criança ou adolescente será resguardada de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento. Então, ela é ouvida, né, pelo artigo 10º, né, num local apropriado e acolhedor. Eu trouxe aqui para vocês uma foto da salinha que a gente tinha lá em Atibaia, né, depoimento especial, né. Aqui era a sala, a psicóloga ouvia a criança, veja que ela é ambientada, né, muito melhor que uma sala de audiência. Tem lá brinquedos, né, local para a criança sentar no banquinho se preferir, ou mesmo no chão, um tapete confortável. Aqui, local para desenhar, né.
ela tem ciência de que é gravada, né? Veja, o senhor tem uma câmera aqui que é exposta, ela tem ciência sim que a audiência é gravada, é transmitida por videoconferência para a sala de audiência. E aqui na sala de audiência, o juiz, né, e as partes acompanham aqui pela TV, por videoconferência, este depoimento, né? E a lei também regulamenta com detalhes esse depoimento especial, aqui no artigo 11, né? Preferencialmente é feito uma só vez, justamente para evitar essa revitimização secundária. Ele é feito em produção antecipada de provas, garantida ampla defesa, em hipóteses obrigatórias ou facultativas, né? É obrigatória sempre que a criança tiver menos de 7 anos ou quando ocorrer a violência sexual, né? Agora, essa obrigatoriedade é em relação ao sistema de justiça, não em relação ao ofendido, tá? O ofendido tem sempre a possibilidade de escolher prestar depoimento diretamente ao juiz, se preferir. Aqui pelo parágrafo 1º do artigo 12, né? E como que esse procedimento, mais detalhadamente do depoimento especial? Lá o artigo 12 explica, né? Primeiro, a informação ao depoente de seus direitos e procedimento. Então, a criança sabe, o jovem sabe tudo que vai acontecer ali no dia. Ela vai ser ouvida, vai ser gravada, o juiz vai acompanhar. Ela chega no fórum muitas vezes, primeira coisa que se pergunta, olha, aqui é a salinha que vai ser ouvida, vai ter uma sala de audiência, você quer conhecer? Muitas vezes ela fala sim, então é levada até a sala, ela conhece o juiz, o defensor, o promotor, né? Se garante um relato livre, como eu coloquei para os senhores, né? A transmissão em tempo real para a sala de audiência. Assim, né, pela garantia do contraditório, a possibilidade de questionamentos complementares pelas partes do juiz, e é gravado o depoimento em áudio e vídeo, né? Há uma série de outros detalhes, né? Então, por exemplo, o juiz vai fazer necessário para preservar aquela intimidade, né? Muitas vezes o réu não acompanha o depoimento, mas apenas a defesa técnica, né? Está lá no artigo 3º, né? Inclusive isso pode ser uma sugestão fundamentada do técnico que vai fazer a oitiva, né? E o segredo de justiça é fundamental. Todo processo em que haja depoimento especial é de segredo de justiça. Está lá no artigo 12, o parágrafo 6º, né? Inclusive, a lei tipifica no artigo 24 um crime que é de violação de sigilo processual, né? Nesses casos de depoimento especial. E a pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa, né? Eu trouxe para vocês algumas questões aí para a gente discutir, os senhores falaram um pouquinho, né? Então, primeiro abro, antes de a gente discutir algumas questões, se os senhores teriam alguma dúvida em relação àquilo que eu já coloquei, querem fazer alguma pergunta, na sequência a gente parte aqui para discutir algumas questões, né? Podem ficar à vontade para perguntar ou contribuir com algo que desejem. Professor, eu de novo. Nesse caso, o juiz pode, porventura, não utilizar essa modalidade de depoimento ou é obrigatório que ele utilize essa modalidade? A partir da vigência da lei é obrigatória, salvo se a vítima não quiser, né? O grande problema é que a gente não tem uma estrutura suficiente no Brasil inteiro, então tem lugares que não tem ainda, né, psicólogo para fazer essa oitiva, né? Quer dizer, e isso não é só em estados mais desfavorecidos, né? Eu, como falei para vocês, acabo tendo contato com colegas do Brasil inteiro por conta desse curso. Em Minas Gerais, por exemplo, que é um estado que não é pobre, né? E é super extenso, quer dizer, olha o tamanho daquele estado, né? Tem, até me informaram isso no último curso, né? Salvo engano da pessoa que me informou, não tem 100 psicólogos para o estado inteiro, né? Santa Catarina, que é um estado também rico, não tem 50, quer dizer. Então, muitas vezes não tem perna para fazer isso da maneira que deveria ser feita. Então, a capacitação de outros técnicos, né? Um assistente social, ou mesmo
um professor lá colabora com a justiça, né? Ou mesmo não tem ninguém que faça aquilo por enquanto na vara. Então, o que vai ser feito? Vai deixar de ser feita audiência, né? Vai ter que ser justificado. Olha, não tem ainda aqui na comarca, né, a possibilidade técnica de se realizar a oitiva nos moldes da lei especial, então vai ser seguida a forma tradicional, né? Isso, infelizmente, é uma realidade ainda presente, né? A lei é de 2017, mas não deveria ser assim, né? Já deveria haver no Brasil inteiro, né, uma ampla utilização dela, né? Em havendo essa possibilidade, em havendo estrutura para isso, e o juiz não observando, geraria algum tipo de unidade, o senhor acha? Você sabe dizer se haveria? Eu acredito que sim, né? Os senhores bem sabem que para haver nulidade tem que haver prejuízo, né? Mas acho que a medida tem que ser anterior, né? Quer dizer, designou uma audiência que não tem depoimento especial deve ser impugnada de antemão, né? Antes de que o ato se realize, né? Quer dizer, o prejuízo, né, especialmente ali para a vítima, acaba sendo manifesto, que é a revitimização, né? Ainda que no processo você possa dizer, olha, a prova não foi prejudicada, mas, sob o ponto de vista da vítima, isso que busca a lei, que é a proteção, né, da vítima, a não revitimização, o dano é manifesto, né? Até a lei prevê que vai ser garantido um defensor, né, público para a vítima, né, como acontece na violência doméstica, por exemplo. Quer dizer, só que na prática, quer dizer, eu trabalho em São José dos Campos, que é uma cidade grande, rica, e não tem defensor público para a vítima no depoimento especial, né? Se houvesse esse profissional e algum juiz designasse uma oitiva sem observar esse rito, de imediato esse defensor impugnaria, né, essa questão, né? Obrigado, professor. Eu que agradeço. Mas alguém queria contar alguma experiência que teve nessa seara, partilhar alguma dúvida, alguma pergunta? Boa noite a todos e todas, boa noite, professor. Eu só queria comentar que eu já participei de um depoimento especial e foi muito legal, foi legal a experiência. E eu queria ressaltar o treinamento da psicóloga. Ela cumpre um papel difícil, né? Ela tem que fazer as perguntas para a criança, certo? Mas ela tem que passar de uma forma que nós, os apoiadores de direitos, também entendemos, né? E assim, ela que eu participei, a psicóloga foi excepcional. Ela tratou a criança com respeito, ela também conseguiu esclarecer minhas dúvidas. E realmente, a gente tem que ter profissionais capacitados para estar atuando nessa frente. E isso cumpre um papel importante. Muito bom, muito bom. As experiências que estão tendo, elas estão sendo relativamente boas. Tá se fazendo a justiça e a prova acolhida, ela também é boa. Bem observado. Davi ou David? David, professor. Você observou bem, David. O que acontece? É uma prova híbrida, é um depoimento com perícia, né? E antes dessa lei, a verdade é uma só. As perícias de psicologia do judiciário eram feitas sem que ninguém acompanhasse, né? Sem que o juiz acompanhasse, sem que a defesa acompanhasse, sem que a MP acompanhasse. E agora, né, a gente tem essa possibilidade de acompanhar ao vivo ali uma perícia quando ela é feita, né? Quer dizer, a defesa pode, inclusive, indicar um assistente técnico que não vai só se manifestar sobre o laudo depois, mas vai poder acompanhar, né, aquela abordagem, da forma que ela foi feita pelo seu colega, né? Poder assistir a gravação antes de produzir o seu parecer técnico, não vai apenas ver o laudo, né? E, por ser uma prova híbrida, aqui no estado de São Paulo, após o depoimento especial, a apresentação de um laudo psicológico pelo psicólogo que fez a oitiva, né? Em alguns estados isso não é feito, tá? Apenas o depoimento especial que é gravado, muitas vezes tem até debates orais e já sentença. Mas aqui no estado de São Paulo se considera uma prova híbrida e
um regulamento da corregedoria do nosso tribunal disciplina bem isso, né? Essa apresentação pericial após a ouvida, né? Muito bem, eu vou aqui continuar então com algumas questões que eu trouxe para os senhores, né? Primeiro, em relação a essa produção antecipada de provas, né? Ela pode ser iniciada de ofício pelo juiz ou depende de provocação do Ministério Público? O que os senhores acham? Agora eu gostaria de ouvir um pouco os senhores. Olha, eu assim, se pode ser, eu acho que se for iniciada de ofício, não deveria, porque, na minha opinião, violaria aí o acusatório, né? Que aí seria mediante requerimento do Ministério Público, apenas. Perfeito, perfeito. A resposta seria completíssima, né? Violaria o sistema acusatório, né? Aquele artigo 156 do Código de Processo Penal que fala da produção de prova antecipada, de ofício, tem que ser lido em conformidade com a Constituição, né? Em conformidade com o sistema acusatório, né? Inclusive agora está inscrito, né? Desde o pacote anticrime no próprio Código de Processo Penal, né? No artigo 3º, com a redação atual. Então, a iniciativa do juiz instrutória não pode abarcar a iniciativa de ação, né? Ainda que uma ação de produção de fato de provas, né? Quer dizer, isso haveria aí uma violação patente do sistema acusatório, né? Essa resposta foi completa e foi muito boa, né? Mais alguém queria colocar alguma coisa a respeito? Discorda? Perfeito. Uma segunda questão que eu trago para os senhores, que é muito comum, né? É uma série de processos que apuram, né, o mesmo fato, pelas consequências diversas que vai ter em cada área, né? Então, muitas vezes há processos, né, em áreas diversas que tratam do abuso, né? Por exemplo, vara de família, vara criminal, ou mesmo vara da infância. A pergunta é, em qual juízo, né, já que tem que se evitar a revitimização e fazer uma vez só o livramento especial, em qual juízo é que ele deve ser realizado, né? No juízo criminal ou no juízo de família, por exemplo, né? Uma vez feita a livramento especial, se é possível haver um empréstimo posterior daquela prova para os outros feitos, né? Quem que pode aqui me ajudar com essa questão? Diz respeito aí, primeiro, à competência e, segundo, à prova emprestada. Vou responder só subsidiariamente dessa vez, tá? Deixa a galera responder. Se ninguém responder, eu respondo. Maravilha. Então, quem pode ajudar a gente? Vai, eu vou responder. Soxará vai responder, professor. Ótimo. Eu vi mesmo aqui, logo de ver, é Xará mesmo, né? Porque Brena é com 2 anos ainda. Isso. Xará mesmo. Na hora que eu vi Breno com 2 anos, eu falei, caramba, é a primeira vez. Mas vamos lá. Vai fazer uma pergunta para eu ver? Por favor, Brena. Vou fazer minha resposta, mas volta na pergunta, só para eu... Vamos lá, vou aqui voltar na pergunta para você ver a imagem. Eu acredito que seja primeiro vai ser na vara da família, em razão do fato da sistemática processual penal ser a última ratio. Então, e consideravelmente eles poderiam usar como prova emprestada no processo criminal. Eu acredito, eu penso nisso, nessa sistemática, mas aí eu não sei, não tenho certeza. Foi uma boa resposta. Estratégia. Quem mais poderia contribuir? Quem tem uma outra visão? Posso eu agora? Pois não, eu tenho uma visão diferente. Pois não, vamos lá. Pode falar, Everton. Pode falar, Bruna. Não, fala você primeiro, Bruna, depois eu falo. É que, na minha visão, o processo penal ele tem o cunho investigatório também. Eu acho que a prova deveria ser produzida lá e seria emprestada para a vara de família, que não tem esse cunho. Ok, muito boa resposta.
Quem mais gostaria de contribuir? Pode falar, Everton. Vamos lá, então sou eu. Olha, eu entendo que a prova ela pode ser produzida em qualquer deles, aquele que primeiro tomar o depoimento, e ela pode sim ser emprestada, desde que seja observado o contraditório. Havendo observância ao contraditório, não há outro impedimento à prova emprestada. Mas se você não participou do contraditório na família, teria que reinquirir no criminal. Se você não participou do contraditório no criminal, teria que requerir na família. Eu acho, essa é a minha opinião. Perfeito. Ótimo. Os senhores tiveram contribuições excelentes, né? Em regra, não há uma hierarquia de juízos, né? Esse é melhor que aquele. Depende muito da fase que esteja cada um dos processos, como o Everton bem colocou, né? Muitas vezes a fase da família já está na parte instrutória e a fase criminal já está na parte de inquérito ainda. Então, numa situação dessa, não há, digamos, por que se esperar, né, a vara criminal. Agora, em havendo, digamos assim, fases semelhantes, né, quer dizer, os processos correm em fases semelhantes, é salutar que a prova seja produzida no processo criminal. Por quê? Porque ali a exigência quanto às garantias processuais penais são maiores, né? Como a gente sabe, né? Todo o rol constitucional de garantias processuais penais é mais extenso, as garantias são mais rigorosas, né? No feito criminal que num feito de natureza civil, né? Então, para evitar qualquer discussão quanto à rigidez dessa prova, é salutar que o juiz da família suspenda o processo e aguarde a produção da prova criminal, dentro, evidentemente, de uma possibilidade, né? Porque não há vedação, mais uma vez eu coloco, do empréstimo de uma prova civil para o crime, né? E muito menos também o inverso, né? Se aquela prova for produzida sob o paro de garantias mais rigorosas, mais exigentes, é claro que num sistema de garantias menos exigentes, menos formais, ele vai ser aceito, com maior facilidade ainda, né? E a gente pode agora conversar um pouquinho, né, já que aqui o Everton colocou, né, em relação aos requisitos, né, da prova emprestada, né? A gente sabe que a prova emprestada tem alguns requisitos, né? A gente chama primeira linha são os constitucionais, né? É o contraditório, como bem colocou o Everton, e também o juiz natural, né? Uma primeira pergunta que se faz aqui em relação ao contraditório é se para que esse requisito seja satisfeito, é necessário a presença nos dois processos de ambas as partes idênticas ou apenas da parte desfavorecida pela prova, né? O que os senhores acham em relação a essa pergunta? Quem que pode me ajudar? Acho que tá todo mundo na dúvida. Ótimo. Mas pode arriscar uma resposta, fica à vontade. Então, eu repito novamente, né? Para que haja contraditório, né, escorreito, os dois processos, na família e no crime, por exemplo, as partes têm que ser idênticas, né? Autor e réu, na família, o mesmo, no crime, autor e réu, as mesmas partes, ou apenas que nos dois feitos haja a presença da mesma parte desfavorecida pela prova, isso é, que o réu seja o mesmo. Né? O que os senhores acham? Bom, ninguém respondeu, eu vou responder, professor. Que é só quem a prova aproveita. Ótimo, só quem a prova desfavorece, né? Então, embora haja uma discussão na doutrina a respeito, também acredito que seja nessa linha do Everton, né? E a jurisprudência maciça também é na mesma linha, né? De que apenas a
parte desfavorecida pela prova seja a mesma. Então, o crime pode ser, por exemplo, o autor, que é o MP, e o réu, o João, por exemplo, né? Na família, não vai ser o MP o autor, vai ser a esposa ou a ex-esposa, né? Ou a companheira ou ex-companheira do João, que vai lá disputar com ele a guarda do filho por aquele abuso sexual. Mas a parte requerida no processo da família vai ser o João. E o depoimento especial vai ser produzido tanto no crime ou na família, e pode ser transportado de um processo para o outro, porque a parte requerida, né, que é a desfavorecida pela produção da prova, é a mesma, que no caso é o João. Né? Alguém discorda? Alguém queria falar alguma coisa? Aqui no espaço acadêmico é discussão, né? É salutar, não tem resposta certa. Mais uma vez, né? Direito bonito por causa disso, né? Por permitir uma série de interpretações. Né? O que os senhores acham? Mais alguém queria contribuir? Muito bem. E em relação ao juiz natural, né? Outra pergunta que se faz é se em ambos os processos tem que ter o mesmo juiz natural ou não. Para respeito a essa garantia, basta que em cada um dos processos tenha sido respeitado o juiz natural. O que os senhores acham? Parece suficiente que em cada um dos processos seja respeitada a garantia, né? Então, no juiz de família foi o juiz natural da família, e no criminal foi o juiz natural criminal, né? Senão não poderia haver empréstimo. Ou só poderia haver empréstimo em comarca de vara única, né? Em que o juiz da família é o mesmo do juiz do crime, né? Uma comarca um pouco maior, com 2 juízes, já não podia ter empréstimo, né? Então, não tem muita lógica, eu acho, no caso de uma vara única, poder ter empréstimo, no caso de uma comarca com 2 juízes, não poder haver empréstimo, né? Então, embora haja uma discussão a respeito, a posição majoritária é essa, que o que importa é o respeito à garantia do juiz natural em cada um daqueles processos, né? Ok? E além dos requisitos constitucionais, há também requisitos legais para a produção da prova emprestada, né? Então, aqui eu vou elucidar para os senhores quais seriam, né? Que é o respeito às formalidades legais para acolher a prova no processo originário, se a prova tem que ter sido validamente produzida. Uma prova nula não pode ser emprestada, né? No processo aqui transladada a prova, que transportada a prova, né, no segundo processo, né? Aquela prova tem que ser admissível também, né? Se aquela prova não for admissível no segundo processo, ela não pode ser transportada, né? E também, como ela é transportada pelo meio documental, né, ela também tem que atender às regras da admissibilidade e de produção da prova documental, né? Então, devem ser trazidas, né, ao processo novo, ao segundo processo, todas as peças referentes à prova aproveitada, né? Então, quer dizer, não só lá o CD, o depoimento especial, decisão que admitiu aquela prova, depois o laudo oficial, quer dizer, tudo tem que ser transportado, não em parte apenas, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa desses requisitos? Tem alguma dúvida? Podem falar, podem ficar à vontade. E uma terceira pergunta que eu trago para os senhores é em relação ao direito de defesa, né? A gente viu que, em algumas hipóteses, o réu pode ser retirado da sala de audiência para não acompanhar depoimento especial, né? Para preservar a vítima. Agora, tem um recesso ali depois da oitiva, né? A psicóloga conclui a parte dela e passa a palavra para a sala de audiência, liga lá para o juiz ou conversa por algum aplicativo, se tem alguma pergunta faltante, né? O MP fala que não, o defensor fala, olha, excelência, eu quero conversar com o meu cliente, explicar o que aconteceu na audiência para saber da parte dele se tem alguma pergunta adicional.
há esse direito da defesa de recesso da audiência para entrevista com o seu assistido em relação ao que fazer na sequência como defensor técnico? O que os senhores acham? Vamos ver se o pessoal não opinar, eu opino. Eu entendo que é possível sim, desde que seja dada também a ampla defesa ao representante do MP, eu acho que é plausível. Faz a pergunta, aí complementa. Perfeito. Perfeito. Parece que se insere dentro da ampla defesa essa possibilidade, né, de entrevista com o seu cliente nesse recesso para, da parte dele, né, ouvi-lo se há algum esclarecimento adicional, alguma pergunta, né? Alguém discorda? Alguém gostaria de complementar? Desculpa, professor, o senhor pode repetir que cortou aqui para mim? Pois não, Bruno. A ampla defesa me parece que tem por conceituário lógico, né, essa possibilidade de, no curso da audiência de depoimento, estando o réu fora da sala por determinação do juiz e havendo o recesso por parte do técnico possibilitando o esclarecimento das partes do juiz, que o defensor se entreviste reservadamente com o seu cliente para saber da parte dele se há algum esclarecimento faltante diante daquilo que foi relatado pela vítima no depoimento, né? Ok, Bruna? Entendeu? Entendi. Tem alguma dúvida? Alguém mais algum esclarecimento? Ou querem contribuir com algum outro pensamento? Professor, mas desde que haja essa pausa, né? Porque a regra seria que a oitiva fosse contínua. Só havendo a pausa, aí sim eu poderia conversar com o cliente, mas durante o depoimento parar, por conta própria, eu quero que pare o depoimento para eu conversar com o cliente, isso já não seria possível, né? Não, é durante a pausa mesmo, né? Agora, a pausa é prevista pela lei, né? Quando a escola conclui a parte dela, ela tem a obrigação de se comunicar com a sala de audiência para saber se tem algum esclarecimento mais. Então, essa pausa digamos assim, é obrigatória, né? Ela não pode encerrar, falar, acabamos aqui, dispensa a criança sem ouvir da sala de audiência se tem mais algum esclarecimento, né? Isso haveria aí uma violação do contraditório, né? Professor, eu até fiquei com uma dúvida aqui, diz respeito à totalidade da aula, na verdade, coisas que foram ditas antes também. Esses tempos atrás, eu fiz um memorial junto com um colega, num processo de auxílio, em que o pai, né, o marido matou a esposa na presença do filho. Nesse caso, ele é testemunha do fato. Perfeito. Haveria de possibilidade de ele, como testemunha, participar da audiência com a observância a essas questões da vítima ou não? Aí do depoimento dele, tem que ser direto mesmo. Perfeito. Você tocou num ponto que a gente explorou pouco na realidade, mas a lei visa, né, a proteção de vítimas e testemunhas, né? Então, é o mesmo procedimento para testemunha de crime violento também, né? Tudo que eu falei em relação à vítima se aplica à testemunha, seja ela criança ou adolescente, de um crime violento. No caso, homicídio, crime violento, o rito a ser seguido é depoimento especial, não tenha dúvida. Ainda que no plenário? Ainda que no plenário, né? Agora, observe, né, que, regra geral, é uma vez só que aquele depoimento é produzido. Então, normalmente, ele teria que ter sido feito na fase, né, instrutória, né, na primeira etapa do procedimento do júri. A menos que fosse uma prova que tanto o promotor quanto a defesa relegassem para produzir apenas em plenário, o que faticamente é muito difícil de acontecer. Então, o que poderia, na verdade, acontecer no plenário é a exibição, né, para os jurados daquela prova que está no feito encartado, né? E não uma nova oitiva.
pela psicóloga em plenário, né? Isso a lei não recomenda, pelo contrário, a recomendação é que seja feito uma vez só. Tá ótimo, obrigado, professor. Ótimo, muito boa pergunta, né? Excelentes perguntas dos senhores todos. Muito bem, então vejam os senhores, né? E aqui o David já colocou muito bem, né? Resumiu bem aqui o que eu vou colocar, a diferença entre o sistema tradicional e o depoimento especial, né? Ele evita a revitimização, tem uma reconstrução histórica dos fatos mais correta e maior efetividade e ampla defesa, justamente por aquilo que eu coloquei. A defesa acompanha ali ao vivo e a cores a produção de uma prova pericial, que não é feito ordinariamente. Eu contei aqui para os senhores, né, que isso tudo começou no Rio Grande do Sul, lá atrás, e trago um vídeo aqui lá do Tribunal do Rio Grande do Sul, daquela época, é antigo, né? Logo começou esse projeto, 2003, 2004. O vídeo é de qualidade ruim por ser antigo, mas tem legenda para a gente acompanhar. Acho que pelo valor histórico e, né, uma homenagem aí a quem trouxe o Brasil, porque tudo isso que aconteceu aqui posteriormente, né, nesses 20 anos, não teria ocorrido se não fosse aquele primeiro impulso inicial lá da Justiça Gaúcha. Então, eu estou aqui para os senhores mais um vídeo que vale a pena pelo valor histórico. Eu vou só ligar aqui, eu vou compartilhar com os senhores na sequência. Forma que ele abusava de ti. Eu está muito represado para te dizer, mas se não vier para o processo, eu não tenho como tomar uma decisão. O que ele fazia contigo? Ué, ele abusava de mim. Não, mas o que ele fazia assim? Ele passava a mão em ti? Não, era pior. É? Era pior do que isso. O que ele fazia? Dá para te dizer? Isso, que vergonha de falar. Não tem vergonha de falar? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar outro dia para te ouvir. Dormia com ele durante a noite? Eu dormia com a minha avó. Dormia com a avó. E quando acontecia isso que tu diz, ele me levava para a cama, ele tirava alguma parte da roupa dele, de baixo ou de cima? Tirava. Que roupa? Debaixo da roupa. Ele chegava a ficar nu? Uhum. E da tua roupa, ele tirava alguma parte da tua roupa? A parte de baixo da roupa. E aí, o que aconteceu? Só que eu já como eu não gostava e doía assim, eu nunca abria as pernas, sabe? Eu sempre fiquei com as pernas fechadas, me tremia, chorava e ele nunca deu bola pra isso. Daí teve um dia que ele encostou a minha perna, sabe? Daí eu comecei a chorar e daí ele pegou e pagou e me xingou assim, sabe? Depois ele se tentava comigo, mas eu não bateu, porque ele não queria fazer isso, né? Isso é ser malvado demais. Mas depois ele sim estava comigo por qualquer coisa, eu não queria fazer isso com ele. E daí ele pegava e brigava comigo, dava em mim. Ele tocou teu corpo? Ele me levou pra cama, ele tocou meu corpo, ele tirou a roupa dele, tirou a minha. Daí eu comecei a chorar, ele não deu bola. Daí ele continuou fazendo a mesma coisa, ia chorando, daí depois ele pegou e ficou bravo comigo. Daí ele saiu dali. Daí eu tive que dormir no pé dele, porque eu não tinha de dormir antes na cama, né? Na última vez aqui, tu não conseguiu falar, né? O que aconteceu hoje? Porque eu tinha vergonha do juiz, né? Eu tenho vergonha. E por causa do advogado do meu pai também estava junto. Tu teve medo? Eu não tive medo, eu tive vergonha de falar na frente dele, sabe? Porque eu não consigo assim. Alguma coisa mais, doutor? Da minha parte, não.
Doutora Mailisa, alguma pergunta? Quando é que ela falou com a mãe dela a última vez, doutora? Você já falou com a tua mãe, assim, depois de grande? Nunca falei com ela, não conheço. Não tem por que a gente repetir experiências que não precisam ser repetidas. Crianças chorando dentro de sala de audiência, crianças que ficam tensas, que ficam mudas, e que muitas vezes esse tipo de ação determina que aquele responsável termine não sendo responsabilizado. Porque em juízo não tem como responsabilizar, seja civilmente ou penalmente, se não houver prova. E se a gente fizer essa prova, é valorar aquela criança como cidadão. Se ela foi abusada, se ela foi atingida, nós temos que responsabilizar aquela pessoa que fez isso com ela. Pode proporcionar para essas crianças um espaço, né, de não ficar tão exposta, porque é muito complicado, é muito difícil para elas exporem esse tipo de situação, né, na presença de várias pessoas. Se tem condições de julgar muito melhor. Que à medida que a gente faz um depoimento sem dano, tem vindo pedidos de agendamento de novos depoimentos sem dano de diferentes juízes, diferentes fóruns regionais e varas. Me parece que isso é um retorno positivo, de que os juízes estão começando a perceber a importância e o quanto essa metodologia tem funcionado e ajudado nos processos. Então vejam vocês que esse vídeo mostra bem, né, a diferença de um sistema para outro, né? Vou só fechar aqui o YouTube, né? Começa a passar outra coisa, só um minutinho, por favor. Então, mostra bem, né, o histórico desse primeiro projeto e a diferença entre o sistema tradicional e o, então, né, depoimento sem dano, que hoje em dia virou depoimento especial, né? Ali, o primeiro caso em que se tentou fazer oitiva tradicional, não deu certo, a criança travou. Depois, num local, né, um ambiente melhor, aquilo foi feito de forma mais adequada. E o que a gente tem que deixar bem claro é que ninguém busca, né, uma condenação a qualquer custo, sem dano, depoimento especial, muito pelo contrário. A gente bem sabe que antes dessa lei, essas oitivas eram feitas em juízo de forma muito superficial, né, e tem uma forte jurisprudência que se acredita, né, de forma muito acrítica até na palavra da vítima dos crimes sexuais, né. Uma avaliação psicológica bem feita consegue separar o joio do trigo, porque às vezes pode haver, assim, né, uma alienação parental, pode haver uma falsa memória, pode haver uma sugestionabilidade, né, às vezes uma questão de separação do casal de guarda, se aparece ali do nada um abuso sexual que não aconteceu, né. A gente bem sabe que isso é factível, acontece com frequência, né, por que não dizer isso? E, evidentemente, que uma psicóloga tem melhores condições de avaliar uma situação e a outra do que um juiz togado, né? Então, garante, sim, né, uma melhor reconstrução histórica dos fatos, né, e uma responsabilização mais adequada, né, e uma absolvição também mais adequada, porque se consegue perquirir realmente com melhor precisão o que um plano fático teria acontecido, né? Enfim, é isso que eu trouxe o senhor na data de hoje, né? Agora quero ouvir um pouco dos senhores, algumas dúvidas sobre todo o conteúdo que aqui hoje foi apresentado, né? Algumas também, talvez, contribuições que os senhores possam oferecer, ou mesmo angústias que tenham sobre o tema, né? Estou aberto aqui a qualquer questão que me for colocada.
Professor, no caso, qual que é a natureza jurídica do depoimento pessoal? Ela é direito? De repente a vítima pode se negar a participar dele? Que é complicado. Pergunta muito boa, né? Depoimento especial é uma prova, né? De qual natureza? Híbrida. Não é apenas um depoimento, não é apenas uma prova oral, uma prova testemunhal, mas também é uma prova pericial, né? Então, a natureza jurídica dessa prova é híbrida, é perícia, mas também é prova oral. Sob o ponto de vista da vítima, o testemunho é um direito, é uma faculdade, até eu diria, porque ela pode, inclusive, não exercê-la, né? Preferir ser ouvida pelo juiz togado pelo sistema tradicional. Já sob o ponto de vista do sistema de justiça, a lei traz um dever jurídico, uma obrigação, que é respeitar aqueles ditames. O juiz não pode escolher se vai fazer ou não pelo depoimento especial, né? Essa faculdade é apenas da vítima. Muito boa a pergunta, David. Eu vou deixar aqui para os senhores no chat, no e-mail, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, continua à disposição, tá certo? Quero agradecer aqui mais uma vez ao curso essa oportunidade de estar aqui presente nesta noite, continuo à disposição dos senhores, né? Gostei muito das perguntas que me foram feitas, isso mostra como os senhores estão preparados, como são estudiosos, né? Como estão atentos, né? Desejo que os sonhos dos senhores aí se realizem, né? Que os senhores ingressem na carreira que almejarem, né? Que sejam muito felizes, né? Podendo aí fazer diferença na nossa sociedade, né? Com o exemplo dos senhores, com a atuação de cada um dos senhores, tá bem? Muito obrigado por tudo e uma boa noite a todos. Nós que agradecemos a aula, professor. Muito obrigada.